essa não é a minha igreja, essa é a igreja de Cristo. Esse não é o povo que pertence a mim, pertence a Cristo. Eu sou o pastor dessa igreja enquanto o Senhor permitir, o pastor dessa igreja é Cristo. Essa é uma declaração contínua, porque no nosso coração, quando você não entende o papel da liderança, você imagina que porque você fez alguma coisa e Deus lhe usou para alguma coisa, você se torna senhor da igreja. E é por isso que Pedro vai dizer isso abertamente. Não pastoreiem o rebanho como dominadores. Vocês não dominam a igreja. Vocês são Cristo representado na igreja. E ele coloca e ele tira. Quem é o cabeça e o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Moisés vai nos ensinar isso aqui e vai dizer como a igreja deve se portar e como o líder deve se portar. Primeiro momento, a tradução do verso 1 do capítulo 31 diz assim: ora, passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. Algumas traduções, porque é interessante que o termo utilizado aqui no hebraico pode ser traduzido, essas são as palavras finais de Moisés, como se ele estivesse concluindo aqui. O que ele passa a dizer aqui são as suas últimas palavras. E alguma versão vai conseguir traduzir isso de maneira perfeita, entendo eu. Mas na nossa tradução diz assim: passou Moisés a falar estas palavras, não é? Estas palavras. E diz a seguinte: disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos. Segunda coisa, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Moisés começa fazendo uma declaração final. Duas razões aqui ele coloca no início do texto. Nas últimas palavras. Eu já tenho idade suficiente. Eu já tenho 120 anos. Eu não posso mais continuar o trabalho. Eu entendo que chegou a hora de parar. Eu entendo que chegou a hora de passar para outro, preparar outro, para que o trabalho continue. Para que o trabalho continue. E aí, nesse contexto, ele vai adiante e diz: não apenas está sobre mim uma sentença da minha idade, 120 anos, eu não posso... É engraçado que a nossa Bíblia traduz ao pé da letra, né? Porque normalmente atualizada não faz isso. Né? A própria corrigida, a própria King James faz isso também, traduz ao pé da letra, que eu não posso ir nem vir, não posso entrar nem sair. Isso aqui, entendo eu, é uma expressão idiomática. Ele está dizendo, eu não posso mais fazer nada. Ele diz, eu não posso entrar nem sair, eu não posso ir nem vir. Em outras palavras, eu estou agora numa situação que eu não posso fazer mais nada. Chegou um momento que não tem mais o que fazer. É interessante que muita gente, não é, quando chega a fase de entender que já passa para outro a sequência, acredita que o término é uma grande frustração. O término é frustração se você não entende como Moisés entende. O Senhor continuará governando a sua igreja. Como instrumento no período determinado por Deus, nós cuidamos da igreja do Senhor, com fidelidade que nos foi dada. Mas ele dá um segundo argumento. Há uma sentença do próprio Deus, entende? A primeira é a sentença da própria vida, a idade. Eu não tenho mais tempo para isso, não tenho mais idade. Eu estou cansado. Aí vem a segunda parte do texto. Ele diz, e o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Eu tenho uma sentença do Senhor sobre mim. E o Senhor disse, você vai até aqui, não vai mais adiante. Você vai até aqui e não vai mais adiante. É até esse o seu limite. Você não vai passar daqui. É assim que é a caminhada do crente, irmãos. Nós chegaremos até onde o Senhor permitir. Nós iremos até onde Ele determinar. A sentença é dada, não passarás o Jordão. Você não vai completar isso, o Senhor tem a sentença. É Ele que tem a autoridade, entende? Ele tem autoridade sobre a vida de Moisés,
e tem autoridade sobre a igreja do Senhor. Eu já tenho 120 anos. Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Não passarás o Jordão. Você imagina essa declaração da parte de Moisés, que tirou o povo do Egito, e na hora de colher o melhor fruto, nós vamos entrar na terra prometida. O Senhor disse: até aqui. Você não vai cruzar o Jordão. Essa mensagem poderia ser de amargura. Em um momento no livro de Deuteronômio, em Números capítulo 21, vai haver até um tipo de amargura no coração dele, no capítulo 21. Mas é claro que no capítulo 27 de Números, nós vamos ler daqui a pouco esse texto, Moisés vai ter uma postura que é muito mais adequada com essa aqui do capítulo 31 de Deuteronômio, onde ele reconhece que essa é a vontade de Deus. E ele olha para a igreja e ele poderia simplesmente, pensando em si mesmo, ter dito assim: pois é, Deus fez isso comigo por vossa causa. Em outro momento ele diz, lá em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, ele diz: por vossa causa que eu não vou entrar na terra prometida. Eu pequei contra Deus por vossa causa. Agora, ele chega no momento crucial da sua jornada e ele pode desencorajar o rebanho, dizendo: foi injustiça, porque o Senhor não me permitiu ir mais adiante e jogar a igreja contra o próprio Deus, jogar o povo contra o próprio Deus, ou jogar a igreja contra a própria liderança que vai segui-lo. Você imagina? Quando o que me importa é o meu próprio coração e a minha honra. O que eu busco não é encorajar a igreja na verdade, mas fazer com que as pessoas tenham pena de mim e digam: eu sou injustiçado. Moisés disse: o Senhor determinou até aqui, não vais cruzar o Jordão. E agora ele passa, olhando para Israel, diz o seguinte, verso 3, acompanhe comigo: o Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O líder passa o bastão para o outro líder, em nome de Deus e do bem de Israel. Ele diz assim: o Senhor vai conduzi-los, o Senhor destruirá os inimigos, e Josué vai liderá-los nesse processo. Você sabe que o nome Josué foi dado por Moisés, né? Porque o nome dele era Oséias, que em hebraico se escreve praticamente da mesma forma. Na língua hebraica não tem a letra J. J não existe em hebraico. Você tem uma vogal, uma consoante chamada Iod, que essa consoante, quando é usada, ela pode ser traduzida, ela pode ser transliterada por J. Por exemplo, você sabe que Isaías e Josué se escrevem da mesma forma? Só que Josué tem um J e Isaías não. Mas é a mesma forma em hebraico. Porque um você coloca o J, outro não. É quase exatamente a mesma forma de escrever. Isaías e Josué. E o que é Isaías? Deus é a salvação. E o que é Josué? A salvação está em Deus. Deus é a salvação. Oséias significa Deus, Oséias significa salvação. Só que Josué significa Deus é a salvação. O que está sendo dito é: quem vai liderar vocês? Josué. Você entende, irmãos? Moisés, que foi aquele que deu a lei de Israel, deu a lei a Israel,
Ele está dizendo quem vai conduzi-los até a terra prometida é a salvação do Senhor. A lei não poderá conduzi-los até a terra prometida. Deus, que é o Salvador, lhes conduzirá à terra prometida. A imagem bíblica me parece clara, porque, veja, ele declara isso e logo em seguida Josué é citado. Perceba que no fluxo do texto me parece óbvio isso. Veja o verso 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá as nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor fará tudo isso. Josué é quem vai conduzi-los. Você sabe quem é que vai levá-los até lá? Quem vai destruir os seus inimigos? É o próprio Deus. E o que é que o Senhor afirma aqui no texto, irmãos? Não é? Toda obra vai ser vencida pelo próprio Deus. Veja o verso, o Senhor teu Deus. Entenda que aqui duas coisas são importantes. A mesma linguagem utilizada, por exemplo, quando a lei foi entregue em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, aqui o Senhor teu Deus, a mesma expressão. Agora, para falar da libertação e da destruição do inimigo, ele retoma a linguagem da lei, o Senhor teu Deus. O Senhor, o soberano, e aqui o nome Yahvé é utilizado, o Deus do pacto, o Deus que fez aliança com o seu povo, aí ele coloca o Senhor teu Deus. Lembre-se que essa expressão teu, né, esse pronome, né, literalmente em hebraico e no Novo Testamento, você vai usar muito isso também em grego, e é um princípio geral na Escritura. O teu tem uma linguagem inequivocamente pactual. Eu sou o teu Deus, o teu Deus. Eu sou. Qual é o resumo da lei? Qual é o resumo do pacto, melhor dizendo? O Senhor é o nosso Deus e Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Essa é a linguagem do pacto. Teu Deus, nosso Deus. Nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus. E aqui ele diz, o Senhor teu Deus, o Deus da aliança. E veja que isso vai se repetir muitas vezes no texto sagrado. Veja só, irmãos, ele diz assim, ora, no verso 5, quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. E aí, há um princípio, Deus fez uma aliança, estabeleceu regras, vocês devem seguir as regras. Ele diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizei diante deles, porque o Senhor vosso Deus, de novo, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. A presença de Deus aqui. O que ele vai ordenar a partir do que ele diz no verso 3 é fundamentado naquilo que Deus fez e fará pelo seu povo. Acompanhem que o que Deus vai fazer, irmãos, no verso 3 ele vai passar diante de ti. Segundo, ele destruirá estas nações de diante de ti. Aí, o que é voz ativa? Tudo aqui é Deus fará. Deus é o sujeito da frase. Agora, tu farás. Só tem uma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão possuir a terra. O que Deus vai fazer é passar diante de vocês, vai destruir os inimigos e vocês vão possuir a terra. Não há nada que Ele tenha prometido que não há nada que Ele tenha ordenado que não tenha sido prometido. Não há nada que Ele ordenou ao seu povo que Ele primeiro não prometeu. Ele disse claramente, essa é a promessa. O que vocês vão fazer? Eu vou destruir, eu vou passar diante de vocês. É interessante a imagem, porque o passar adiante e o passar sobre, num texto, aponta para o fato de que o Senhor é o capitão de guerra. Ele vai na frente batalhando, Ele que vai destruindo os inimigos. Israel vai marchando,
E, consequentemente, ele diz, e vocês vão possuir a terra. O trabalho de vocês vai ser possuir e dividir a terra que eu dei para vocês, segundo aquilo que eu mesmo ordenei. Então, a primeira coisa, primeiro encorajamento de Moisés, olhando para Israel, veja que o verso 1 diz, Moisés passou a falar essas palavras a todo Israel, toda a nação ouvindo ali, ele dizendo ao povo, eu não tenho mais condições, 120 anos, o Senhor deu uma ordem, eu não vou passar do Jordão, então agora, lembre-se de uma coisa, o Senhor é quem vai passar diante de vocês, o Senhor é quem vai destruir os inimigos, e vocês vão possuir a terra. E Josué é quem vai conduzi-los à terra prometida. Então, primeiro, ele mostra quem é que vai conduzir Israel e quem sempre conduziu. Quem vai destruir o inimigo, então a certeza de Israel está que Deus está presente no meio deles. E a segunda coisa é, ele vai afirmar, vocês vão possuir a terra. E a terceira, o Senhor vai levantar um outro líder, o nome dele é Josué, e vocês já conhecem ele. Mas agora ele dá um outro argumento. Você sabe por que vocês podem crer? Aí o verso 4, o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og. Está lá no capítulo 21 de Números, capítulo 3 de Deuteronômio, a mesma história repetida. Deus destrói, eles estão passando rumo à terra prometida. E o Senhor diz que é para eles não olharem para o lado e seguirem o caminho até a terra prometida. Só que esses reis se levantam contra o povo de Deus no caminho, querendo destruí-los. E Deus os entrega nas suas mãos. E eles possuem a terra e dividem a terra com 2,5 tribos anteriormente. Aí ele diz, olha, preste atenção, assim como eu fiz com Seom e Og, eu farei com eles. Vocês viram. Vocês podem confiar em Deus. Eu vou lhe dar uma prova que vocês podem confiar em Deus. Sabe qual é a primeira prova que vocês vão confiar nele? É que ele tem todo o poder. Os inimigos se voltaram contra ele e ele destruiu os inimigos na frente de vocês, por meio de vocês. Vocês podem confiar nele. Mas ele tem um segundo argumento, não apenas esse. O outro argumento é, aquele que começou vai terminar. Ele já entregou parte da terra. Ele vai completar a obra que ele começou. Vocês podem confiar. Ele vai à frente. Ele destrói os inimigos. Vocês possuem a terra. Ele levanta um outro líder. Ele tem todo o poder. E aquele que começa a obra, termina. Vocês podem esperar nele. Ele alimenta a igreja com conhecimento de Deus, não apenas esotérico, não um conhecimento etéreo, mas um conhecimento verdadeiro, o fato, a história, a revelação bíblica. Ele mostra o que Deus fez, o que Deus é. Ele tem todo o poder, e aquele que começa a obra termina. E vocês podem ter esperança nele. Aí ele vai olhando para Israel, encorajando Israel dessa maneira. Só que na sequência, no verso 5, entende, irmãos, agora ele inicia o verso 5 com um marcador de tempo. É interessante porque quando pois o Senhor. Então aqui não é uma questão de se ele vai fazer, quando ele fizer. Porque o fundamento é o que ele é, o que ele tem poder para fazer, os seus planos que são executados. Aí ele olha agora e diz, quando pois o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. A única coisa é, quando o Senhor fizer isso que ele está dizendo, vocês vão fazer com eles segundo tudo o que eu ordenei na minha palavra. Vocês vão confiar naquilo que eu digo. Você sabe, irmãos, essa é a grande expectativa da liderança para com a igreja, é que ela confie na palavra.
a liderança precisa confiar na palavra, a igreja precisa confiar no que sai da boca de Deus. Nós faremos segundo o que está escrito. Nós não faremos o que imaginamos, nós não praticaremos o que pensamos, nós faremos tudo o que está escrito na palavra. Quando o Senhor entregar, vocês vão fazer conforme tudo que está escrito, tudo que está revelado na palavra. E esse é um elemento importante na Escritura, porque na revelação bíblica, porque a igreja não tem como seguir se não for confiando no que Deus é revelado na palavra, como Criador e como Senhor. E aquilo que Ele já fez por nós. Eu lembro, a gente, eu não me tenham por arrogante no que eu vou dizer, é apenas uma expressão, mas Deus já nos abençoou tanto aqui como uma igreja local, que às vezes eu tenho dificuldade de acreditar que Ele não vai nos abençoar de novo. É tão claro o que Ele tem feito no nosso meio, é tão bom o que Ele tem feito no nosso meio, que eu não consigo pensar que Ele vai fazer diferente, porque não é próprio. Nós passamos uma dificuldade aqui para ficar nesse local. Houve, por algum momento, dificuldade em termos da necessidade da escola, era necessário, era uma realidade em que está voltando às aulas e ficou difícil aqui. Então, um irmão disse para mim que talvez nós não conseguiríamos mais ficar aqui. Não conseguiríamos mais ficar aqui. E eu lembro que eu disse isso espontaneamente, eu escrevi dizendo, mais uma vez Deus vai nos socorrer. Eu não tenho dúvida, porque nós estamos cultuando a Ele, isso é uma adoração ao Seu nome, eu não tenho por que temer isso, eu não tenho dúvida quanto a isso. Nós estávamos ali naquele lugar e o nosso coração se angustiou, dizendo, Senhor, a igreja não está te adorando mais como antes, nós temos aqui uma família vindo em 8 cultos, 2 no mês, isso não é bom, 5 meses sem adorar e num mês 2 vezes, não está correto isso, Senhor, nos ajude. E quando Deus abriu as portas aqui, de repente, numa segunda-feira de manhã, numa segunda-feira à noite, as portas estavam abertas. E Deus nos deu mais um período até o final de dezembro para resolvermos os nossos problemas aqui. Nós temos ainda um período bom para ficarmos aqui, até resolvermos a nossa situação, se Deus permitir. É assim que Moisés faz com Israel. Vocês podem confiar em Deus. Lembra o que Ele fez lá em Og. Veja o que Ele fez com esses reis. Ele fará também. Lembre-se, confia nele. Não há por que duvidar da bondade dEle. O Senhor nos abençoará mais uma vez. Agora Ele diz, faça conforme o que está escrito na lei de Deus. Não faça o que você pensa, não faça o que você imagina. Faça o que está escrito. Ele encoraja Israel. E agora no verso 6, entenda, agora ele vai encorajar Israel com base nisso. Entende, irmãos? Essa é a coragem. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Agora, então, ele olha para Israel e diz, com base em tudo isso que vocês ouviram, com base naquilo que nós conhecemos dele, do poder dele, da autoridade dele, não temam. É assim que ele vai fazer com Moisés, assim que ele vai fazer com Josué agora. Lembre que o texto termina, o verso 8 termina assim também. Veja o verso 8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Agora é a segunda pessoa do singular, não é a segunda pessoa do plural, não é a nação de Israel. Agora é o indivíduo, Josué. Tanto o líder quanto o povo precisam ter consciência disso.
O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorize. A ousadia aqui não é baseada na força do homem. Não há como você dizer não tema, não se atemorize se você não conhece a Deus. Você sabe por que nós lidamos e como nós devemos lidar com os nossos medos? É como se ele, não é porque Moisés estivesse dizendo assim, seja homem, usando a terminologia nordestina, seja homem. Não é isso. Não é simplesmente ser homem. Não é esse o ponto. O ponto é confia em Deus. Matthew Henry diz, até um covarde vai para a guerra quando sabe que a vitória é certa. Até um covarde vai para a guerra quando eu sei que a vitória é certa. Vai adiante, não tema. Com que base? É interessante que no capítulo 1 de Josué, ele vai dizer a mesma coisa, Josué. Faz segundo tudo que está escrito na lei, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, anda de conformidade com aquilo que Moisés te entregou, e Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Ele diz a Josué, ser forte e corajoso. Faz tudo o que Ele te ordenou. Sabe onde está a minha ousadia? Não está na presunção da minha força. Minha ousadia está em conhecer a Deus e a sua palavra. Você sabe por que você vai adiante? Sabe por que de onde vem a tua coragem? É porque a tua esperança é certa. A vitória é inequívoca. Você sabe quem é Deus. E Ele conduzirá o seu povo até a terra prometida. Ser forte e corajoso. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Aí Moisés chama Josué no verso seguinte e diz, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Agora, ele diz a Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Por que você vai ser forte e corajoso? Qual a razão? Com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Porque o Senhor prometeu, você vai tomar a terra. Sabe onde está a minha coragem? Porque o Senhor já foi adiante de mim. Sabe onde está a minha força? Porque eu sei que Ele já venceu. Inimigo tão poderoso como a morte nos amedronta tanto. E talvez um trabalho mais difícil de um pastor seja lidar com as pessoas que estão chegando perto da morte. E você visitar as pessoas que estão morrendo. Mas uma coisa só eu digo, no leito de morte das ovelhas que Deus me deu para pastorear, eu digo a elas isso: ser forte e corajoso, porque Cristo já foi adiante de ti e já morreu e venceu a morte. Não tema, Ele já atravessou o Jordão por ti. Tu estás seguro
tu estás certo, tu estás firme, não temas. A igreja vai continuar. O Senhor vai continuar cuidando da igreja. E a única certeza que nós temos que a igreja vai ficar bem é porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o pastor da igreja. E como é que a igreja é governada por Deus? Por líderes que são escolhidos segundo a palavra de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué. Você acha que Josué foi escolhido a toque de caixa? Quem era Josué? Quando Moisés entrava na arca, entrava no santuário, Moisés saía, Josué ficava, meditando. Quando ele foi junto com os 12 espias, ele e Calebe, todos foram incrédulos, exceto ele e Calebe. Ele disse: nós confiamos na palavra de Deus, os inimigos são mais fortes do que nós, mas Deus disse que eles são nossos, que essa terra é nossa e que Ele nos deu. Os líderes não são escolhidos se não forem homens que creem, que esperam além daquilo que eles podem enxergar com seus olhos, que confiam na palavra até mesmo quando você não pode confiar no que você enxerga. Esse é o homem. E foi assim, e é assim que a igreja do Senhor é conduzida. Por todos os seus anos. O pastor da igreja, Jesus Cristo, conduz o seu rebanho por meio dos anciãos, dos profetas, dos sacerdotes e dos reis do Antigo Testamento e dos presbíteros no Novo Testamento. Não é à toa que Paulo gasta tanto tempo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 e diante, dizendo: os diáconos precisam ser apegados à doutrina, os presbíteros precisam ser aptos para o ensino, porque são homens que conhecem a palavra e vivem a palavra. Como é que a Escritura diz? Tem um David Dixon, o primeiro comentarista da Confissão de Fé, um escocês, excelente. Ele tem um comentário dele, é gratuito na internet, monergismo.com, né, você pode baixar lá. E ele tem uma obra chamada A Obra e o Papel do Presbítero. E ele é espetáculo, ele ensina como visitar o doente, é um trabalho pastoral de primeira categoria. E nessa obra, David Dixon diz uma coisa interessante, ele diz assim: longo termo, o que mais influencia, o que mais um presbítero, um líder da igreja influencia a igreja, é a sua vida diante de Deus, na sua casa, no seu trabalho, o exemplo que ele tem na sociedade. Porque aquilo que ele crê, ele vive. Moisés escolhe Josué, que tinha sido escolhido por Deus, não de qualquer forma, porque cria no Senhor, cria nas promessas de Deus e aguardava o cumprimento delas, mesmo quando a adversidade dizia o contrário, quando os inimigos eram maiores do que Israel, a ponto de 10 dos 12 espias
terem sido incrédulos. Ele não segue o fluxo, ele não segue a maioria. Ele crê na palavra. Ser forte e corajoso, porque o Senhor vai adiante de ti. Igreja Presbiteriana da Aliança, irmãos, é por meio dos presbíteros dessa igreja, e isso digo com temor diante de Deus, que Deus tem pastoreado esse rebanho. A igreja não é nossa, não pertence a nós. Ela pertence àquele que a comprou pelo seu sangue. Ele é o Senhor da igreja. E o dia que encerrar a caminhada, o pastor da igreja continuará pastoreando o rebanho, levantando Josué, Antônio, João, Paulo, para continuar o cuidado. Façam o que a Escritura diz. Andem de conformidade com a verdade. Você, irmão, que está hoje aqui deprimido, angustiado, ser forte e corajoso. Anima a tua alma. Porque tudo aquilo que Deus pediu para você fazer, Ele já foi à frente e fez por você. Creia na sua palavra. Anima o teu coração. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus bendito, nós te exaltamos nessa manhã do teu santo dia, porque nós temos recebido do Senhor o cuidado, o pastoreio, o ensino que provém da tua palavra, que é santa e verdadeira. Ajuda-nos a vivermos, ó Deus, segundo a tua palavra. Socorre-nos, ó Deus, para que a nossa fé seja firmada na tua palavra e na tua obra, não nas nossas imaginações ou pensamentos particulares. Que a nossa fé seja firmada na tua obra redentora e possamos, ó Deus, ser fortes e corajosos, porque Cristo, o nosso pastor, já venceu em nosso lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.